Olá, igreja, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia, sou casada com o Edson há 15 anos. Sou mãe do Miguel, sou filha única. Eu sou discipulada pela Lúcia, é uma mulher de Deus que está ali para me ouvir, para me ajudar a toda hora. Minha vida era assim, eu tinha uma empresa que estava indo muito bem e eu não conseguia entender que aquilo, de uma certa forma, ia me machucar, porque eu não conseguia enxergar que as pessoas se aproximavam de mim por causa do que eu poderia oferecer a elas. Nessa mesma época, não tinha nada que me preocupasse e eu achava que o dinheiro podia comprar tudo e tudo que eu queria eu comprava. Eu comprava aquilo que eu queria, não aquilo que eu precisava. Nessa mesma época, eu tenho uma amiga que chama Genilda e ela já convertida até então, ela me procurou e me disse assim, Cláudia, eu orando por você, Deus mandou falar para você que o vento vai soprar forte na sua vida, mas que não é para você esquecer que Deus é contigo. Na hora, irmãos, eu até duvidei um pouco, porque eu não procurava uma igreja, eu não queria saber de falar de Deus. Eu estava vivendo uma vida que o diabo tinha me proporcionado e eu tinha gostado, porque a vida que Deus propõe pra gente não é uma vida fácil, mas é a vida correta. E eu estava vivendo uma vida totalmente ao contrário. Logo depois que a Genilda me disse essa frase, mais ou menos um mês só depois, começou realmente a acontecer as coisas. O carro da empresa pegou fogo na rodovia sem explicação. A geladeira lá de casa que eu guardava a bebida para as festas pegou fogo sem explicação. E aí um tempo depois, no meu parto, estava tudo indo muito bem até que eu cheguei no quarto e vi todo mundo chorando e eu perguntei o que aconteceu e eles me disseram: o Heitor não resistiu. E foi um choque muito grande para mim, mas Deus me deu a bênção de eu ter ficado com o Miguel. E saindo de lá, uma semana depois eu fiz outra cirurgia. Voltando para casa 7 meses depois, o meu marido descobriu um câncer. E aí a verdadeira tempestade chegou na nossa vida, porque eu tinha que acompanhar o meu marido ao médico com tantas quimioterapias, radioterapias, e o meu filho apenas com 7 meses. Foram 250 vezes em um ano para Maringá, foram 8 cirurgias em um ano, mas para glória e honra do Senhor, o meu marido está curado. E aí, passando tudo isso, foi criando uma revolta dentro de mim, porque eu não entendi o porquê de tudo isso. E aí, nessa hora, apareceu uma pessoa, que é o Sérgio Capelo, e ele sempre convidava nós para irmos visitar uma célula, e eu falava assim pro Edson, meu marido, eu falava: Edson, que célula? Você acha que eu tenho tempo para ir em célula? Passado a fase mais crítica, quando nós retornamos para a empresa, e a empresa estava assim, em total abandono, estava totalmente largada, nem era mais a mesma empresa que vendia muito, que era famosa. O que aconteceu? As dívidas foram aumentando, que chegou num ponto que nós não tivemos mais condições. E aí a briga na minha casa com meu marido era constante demais. E o coitado do Sérgio, ele ficou insistindo 1 ano para nós conhecermos a célula. E até que um dia eu falei pro Edson, Edson, vamos conhecer a célula. E aí nós fomos e foi na casa do pastor Cláudio. Chegando lá, era ministrada pelo irmão Rodrigo, e eu lembro como se fosse hoje, que falava sobre o perdão. E essa palavra perdão é como se estivesse falando para mim naquele dia. E aí, chegando em casa, eu falei: quer saber? Eu vou tentar fazer o que eles me falaram. Eu dobrei o meu joelho e eu não conseguia falar. Aliás, eu fui tentar aprender a falar com Deus, porque até então eu não sabia. Eu só chorava, mas eu sabia que Deus ouvia o meu coração. E algo queimava dentro de mim, como se tudo de ruim saísse do meu coração, da minha mente, da minha vida. A partir daquele dia que eu conheci a célula, é uma mudança muito grande na nossa vida, desde que você aceite o convite. E foi assim que nós fizemos. Logo em seguida, as pessoas foram na nossa casa e fizeram oração. Automaticamente a mudança foi nítida e eu fiquei maravilhada. A minha mãe ficou maravilhada, meu marido ficou maravilhado. Ele estranhou quando eu cheguei e dei uma colher de doce na boca dele, porque até então eu só queria matar ele. Bem, eu sabia que o Espírito Santo já cuidava de mim, só que eu
não deixava ele se aproximar de mim, mas ele já cuidava de mim bem antes de eu nascer. Você fala, nossa, mas e por que ele permitiu tudo isso? Deus é amor. Foi um tratar de Deus na minha vida e eu glorifico ele imensamente, porque se não fosse essa fase que eu passei, que foi importante para minha vida, eu não teria conhecido a célula, eu não teria conhecido as pessoas que eu conheço hoje, eu não teria conhecido o meu Deus que eu sirvo hoje. Eu não via a hora de chegar toda quarta-feira para nós irmos na célula, e quando começava às 8, 7h30 nós já estava lá, já tinha um lugar marcado, porque eu queria ouvir a palavra, eu queria me alimentar, eu queria me encher do Espírito Santo. Comecei a entender que eu não tinha problema, que enquanto eu tivesse tentando resolver os problemas com a minha força, as coisas não iriam acontecer. E aí eu coloquei tudo nas mãos do Espírito Santo. Mas pasmem, o diabo, ele não me deixou em paz. O diabo, ele não ficou satisfeito porque eu estava deixando de lado a vida que ele tinha me proporcionado. E aí ele ficava me julgando, eu ouvia a voz dele me falando assim, ó, se você morrer, os problemas acabam. Por que você não morre? Só que o Espírito Santo já transbordava dentro de mim e eu falava bem alto, quem comanda a minha vida é o Espírito Santo de Deus. E assim as coisas foram acontecendo. Se eu fosse falar as maravilhas que Deus tem feito na minha vida através da célula, eu ficaria aqui o ano inteiro, porque hoje eu entendo que o ser humano, o valor que ele tem é pelo Deus que ele carrega, não é pelo status que ele pode oferecer a alguém. E o maior exemplo que eu posso dar é o meu testemunho. Não quero que ninguém fique com dó, eu quero que o meu testemunho sirva de exemplo para muitas pessoas que acham que a minha vida é difícil, a minha vida não tem jeito, eu tô afundada em dívidas. Não, problemas todos nós temos, dificuldades quem não tem, mas muitos não sabem ainda que o verdadeiro que vai resolver tudo chama-se Jesus, o Espírito Santo de Deus. Basta apenas nós se entregarmos. E eu mesmo disse, Senhor, eu daqui pra frente eu quero seguir a Tua palavra, e que eu vou seguir um Deus que a hora que eu me desviar, o Senhor há de puxar minha orelha no ato. As coisas aconteciam porque chegou um momento de até o leite faltar na minha casa, mas era Deus me provando que eu não sou autossuficiente. Eu oro e Ele responde, eu peço e Ele me dá. As maravilhas que Deus tem feito na minha vida é difícil de explicar, só tem que sentir. Em Mateus 6,33 diz assim: primeiramente buscai o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. E é isso que eu tenho feito e as coisas estão acontecendo. Então, hoje eu sirvo para servir a Deus e glorificar o nome dele.